Salve, salve galera, começando mais um Enfoque Podcast, hoje com o Fernando Circa, o Rafael, trocar aquela ideia novamente, sem roteiro, sem nada, só aquela ideia boa. Mas se quiser puxar um pouquinho mais pro meio aqui, fica à vontade. Mano, minha principal curiosidade é o seguinte, como que você sente, tipo, qual que você acha que é uma puta de uma resposta ser eleito vereador com sua idade, mano? Foi uma surpresa muito grande, a gente vinha com uma expectativa alta, a gente sabia que a gente tem uma base de voto boas, mas eu acho que o jeito que eu fui eleito é uma responsabilidade ainda maior. Fui eleito como quinto mais votado, 770 votos, e de certa forma essa eleição trouxe um pouco de esperança, né? A gente viu que foi uma renovação muito grande, isso nunca tinha acontecido na história antes. Dos 15 vereadores, somente 2 se reelegeram, então a gente percebeu que a minha candidatura surgiu ali como uma das grandes esperanças, e é uma responsabilidade muito grande mesmo, que eu quero levar, ter esse fardo nas costas para me estimular a trabalhar todo dia um pouco mais e fazer o melhor. Pô, legal, cara. E de onde que veio essa ideia, cara? Vou me candidatar a vereador lá em Assis, eu acho que, sei lá, o cenário tá muito parecido, toda vez a mesma coisa. Como é que foi essa ideia? A ideia acabou surgindo do nosso grupo político, né? Eu fiz um caminho um pouco ao contrário. Eu comecei a participar da política quando eu morava ainda em São Paulo. Eu, diante daquela nhaca que a gente ficou depois de 2018, muita frustração com o que a política vinha rendendo, que a política vinha propondo, eu resolvi me filiei ao Partido Democrático Trabalhista, um partido que tem muita história, o trabalhismo. Foi o partido que fundou a CLT, o partido que deu o voto feminino, que fundou grandes empresas como a Petrobras, a Vale. Então, vou até tirar aqui para ficar mais fácil, vai ficar foda puxar a vontade. Então, eu me filiei ao PDT e comecei a militar lá por São Paulo, tentando fazer algumas atividades, organizar os nossos núcleos ali na USP, que é onde eu estudava. E aos poucos eu já comecei, eu e o Rafa, começamos a construção da juventude do PDT aqui de Assis, que para nossa sorte tinha o grupo do prefeito, que era um grupo consolidado, um partido forte, competitivo. E a gente começou essa construção da juventude lá em 2019, no meio do ano passado. E de lá para cá, no começo desse ano, a gente começou a construção do cursinho também, e a gente sentia a necessidade de ter uma candidatura da juventude. Então a gente tentou articular, não o meu nome, mas uma candidatura coletiva para diversas pessoas participar e dividir essa responsabilidade, mas essa articulação acabou não dando certo e eu resolvi assumir essa aventura e mergulhamos de cabeça. Porque é uma responsa, né, cara? Tipo, você tá pensando, tipo assim, entrar num ambiente que basicamente é dominado por pessoas mais velhas, algumas ideias já estabelecidas, e na hora de falar, pô, vou levar essa responsa, Nossa! Não dá nada não, segue o jogo aí. Cegado. Corta o ruído lá depois. Não tem problema, eu tenho outro áudio aqui pra dar uma... Sobe um pouquinho as pernas dele. Então, tipo, eu imagino que seja uma resposta. E vou aproveitar que você falou que, tipo, uma atitude que eu achei muito foda, vi antes, eu já achei muito foda, na verdade, na concepção, que era o cursinho comunitário. Porque, tipo, a gente vê como que é a realidade, principalmente do ensino público estadual, é bem complicado, né? Infelizmente a galera não sai com uma base legal. E a galera tem a oportunidade de fazer um cursinho de graça, ter essa base de novo, cara, acho que é um negócio assim que foi muito legal. A ideia é sua, do Rafa, da comunidade inteira lá, como é que foi? Acho que foi a ideia sua. Eu dei a ideia, só que aí eu acabei me afastando um pouco. Às vezes eu dou uma afastada, fico meio triste assim na política, mas aí o Fernando e o Conrado, que tá lá com a gente, eles tomaram atitude, até por o Conrado ser terminado o mestrado em História agora também, e o Fernando tá empolgado na aula de redação, eles tomaram as rédeas e foram atrás, assim. Mas a ideia foi do grupo, praticamente. Da hora a ideia, hein, cara. A gente tem um grupo bastante legal, a Juventude do PDT, a Juventude Socialista, em que a gente tem ali algumas pessoas organizadas, sempre tentando pensar o que a gente pode fazer. E surgiu uma ideia assim, o Rafa jogou na roda, a gente ficou ali pensando, de repente a gente marcou uma conversa com o prefeito, conseguimos um lugar, conversamos com a Secretaria de Educação, conseguimos um projetor, conseguimos ali divulgar nossas ações, criamos uma página, conseguimos alguns professores. E o nosso azar é que começou a pandemia, né? E aí a gente
tinha acabado de começar, fez a primeira aula, acabou quebrando nossas pernas, a gente não conseguiu oferecer EAD. Daí agora a gente tá voltando, fez uma live, tá tentando dar umas monitorias e começar a participar de novo desse processo tão importante. Da hora demais a ideia, cara. Aqui em Assis, essa base do PDT jovem tá em quantas pessoas, mais ou menos? São vocês 3? Você, o Rafa e o Conrado, que ele falou? Não, a gente... Tem mais uma galera. O nosso grupo, o núcleo duro mesmo, é a base de umas 10 pessoas. Só que a gente já chegou a ter 25 pessoas no grupo, é uma coisa muito transitória, depende muito do momento. Mas agora com o mandato, agora com o cursinho voltando, bastante gente tem me procurando os filiados das mais diversas, com a mais diversidade possível, gente de todos os campos, procurando para conhecer mais a juventude do PDT, para conhecer mais o partido, conhecer mais nossas ideias. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai crescer bastante. Cara, eu particularmente acho muito, muito da hora isso aí, cara. Tipo, ter a galera jovem ali pensando e, ainda mais agora que você tá lá na Câmara, cara, tipo, ter um pensamento mais moderno sobre a coisa, né? Mais atual sobre a coisa. Porque, cara, a gente até viu a renovação enorme, em massa lá na Câmara, mas tirando você não tem mais nenhum abaixo dos 30 anos, né? Acho que até tem o Douglas. Tem Douglas. Quase não tem, tipo, gente que pensa com um pensamento mais atual. Isso eu acho muito da hora, cara. Essa iniciativa também do cursinho, cara, é sensacional. Traz novas demandas, né? Sim. Assim, algumas demandas, que eu falei, o pessoal que é mais velho, talvez eles não... Por exemplo, a demanda do cursinho não é uma coisa que está muito à visão do cara que é mais velho, que ele já passou pela faculdade, enfim, pela vida, está trabalhando, de repente ele está atuando no legislativo, então, tipo, não é uma coisa que ele vai pensar muito. E até eu acho que traz também ajuda pro jovem, tipo assim, eu quero tentar militar, fazer alguma coisa, ou algum projeto, alguma coisa, ele vai se sentir, eu acho, com mais liberdade de trocar ideia com você, tipo, te procurar, de repente, pelas redes sociais e tudo mais e tentar ajudar. Sim, e é incrível como a desigualdade é tão grande. Porque muitas vezes você chega num jovem de periferia que não estudou numa escola boa, às vezes nem das públicas ele consegue a vaga na melhor, né? Acaba ficando nas piores públicas que são a do bairro, porque a gente tem essa desigualdade até na educação. As escolas públicas melhores acabam ficando pro centro, as escolas públicas pioram, acabam ficando na periferia. E aí você pega um cara desse, em idade de vestibular, o cara não sabe que a Unesp é uma universidade pública. Porque é um ambiente tão distante, é uma coisa tão fora da realidade dele, ninguém da família estuda numa escola pública, e que ele acaba pensando que aquele universo não é para ele. Sim. E o cursinho a gente trouxe um pouco desse sentimento, de falar, é possível sim, se você estudar, se você vier aqui nas nossas aulas, a gente vai dar todo o suporte e todas as ferramentas para que você consiga chegar lá. E essa é uma coisa que carece muito na sociedade. A gente tem as escolas num sistema do Estado que não funciona, que é muito problemático, e essas pessoas acabam sem nenhuma orientação. Às vezes é uma coisa simples, sabe? De você falar, sim, é possível, o cara vai lá e corre atrás. Mas muitas vezes falta esse ombro amigo. Às vezes o cara não sabe nem que, por exemplo, ele tem isenção para participar do vestibular, esse tipo de coisa, o cara não sabe. Mas falando de bairro, de periferia, é uma atitude muito legal. Eu achei que, tipo assim, você fez aquele projeto de ir nos bairros e tal, e eu vi a galera. Qual que foi o seu feedback dessa experiência, enfim? Eu acho que durante a eleição não foi uma coisa tão popular assim, porque tinha esse receio do político, né? Sim, claro. A gente sabe que a política está muito queimada, que a população no geral olha com um olhar de desconfiança, de receio, então a participação acabava não sendo tão grande durante a campanha. Mas como essa foi uma coisa que foi proposta na campanha, mas pro mandato, a ideia é a gente continuar com esse projeto todos os meses em um bairro diferente, para que no ano a gente tenha passado em 12 bairros diferentes, em periferia, em centro, dialogando com todo mundo e vendo quais são as demandas. Então eu acho que agora que a gente assumir e tiver com a caneta na mão, as coisas vão começar a andar mais. Sim, e o cara não vai, tipo, passar lá ver você. Vocês ficaram na rodoviária? Fica. Porque eu me lembro de ter passado um dia, tipo assim, eu li lá, de longe assim, eu vi, né? Falei, mano, interessante, o cara tá lá, passou gente pra caramba ali na rodoviária. Não sabia que era você, sinceramente falando. Eu acabei não acompanhando muito, assim, por a fundo a política aqui.
Mas achei muito interessante. E também aquele negócio, agora que você falou, o cara tinha receio, às vezes, pô, o cara é candidato, vai ficar me enchendo o saco ali, pedindo voto e tal. Né? Agora o cara já sabe que, tipo, você tá eleito. Então o cara vai chegar até com mais tranquilidade pra trocar essa ideia. Fala, tipo, a gente tá com esse problema X e tal. Sim, e eu acho que essa é uma coisa que a CIS carecia muito. A gente via que a maior parte dos vereadores era uma coisa de câmera, sabe? Não tinha rua. Não. O cara aparecia na eleição ali, fazia feira, fazia tudo, andava todos os bairros. Mas na hora que chegava do mandato, o cara sumia. A população ia atrás do vereador que ela elegeu, não achava. Então eu acho que é legal, não da população vir na Câmara e ter que marcar um horário no gabinete, mas da gente estar no bairro dialogando com a população. Porque quem sabe dos problemas da cidade é a população. É o cara que sabe o lixo que está no lugar errado, onde a água passa ali que está alagando, ele já tem um palpite de qual que é a solução. Então muitas vezes é um simples diálogo que falta para a gente fazer essa articulação com o executivo, para a gente levar esses interesses pro centro de poder. Então, muito bom, cara. Agora, como foi a campanha de vocês? Eu vi que tinha muita gente, tinha alguns amigos meus ajudando. E qual foi o maior desafio da campanha em meio dessa pandemia aí? Foi uma campanha bastante diferente. Os próprios políticos, o prefeito falava isso, os vereadores falavam que era uma campanha muito diferente. E a gente focou bastante em rede social. Eu comecei a fazer a pré-campanha lá em julho ainda. Comecei lá a falar que eu ia ser candidato, trazer algumas ideias, trazer alguns debates. E foi uma campanha diferente. Eu foquei bastante em rede social, a gente teve bastante engajamento, as pessoas... Foi uma campanha muito diferente, que ela foi ideológica, não foi uma campanha personalista, é isso que eu costumo falar. As pessoas muitas vezes não votaram no Fernando por conhecer o Fernando, por saber quem é e por confiar, mas porque elas confiaram nas ideias que eu trouxe, no projeto que eu apresentei, e acho que foi isso que fez as pessoas abraçarem, porque as pessoas realmente abraçaram, pessoas que eu não conhecia, de repente gostaram das ideias e começaram a militar de uma certa forma por aquilo, de ir atrás de voto, de conversar com a família, e eu achei que deu tudo, foi um timing muito bom, e a gente conseguiu fazer ali a nossa rede se ampliar com pessoas que acreditaram no nosso projeto, porque aqui em Assis as candidaturas são muito personalistas, né? Sim. É o cara da farmácia, é o cara do cachorro quente, do lava rápido, o cara que foi delegado, o cara que ocupou algum cargo público de destaque. Ainda bem que nesse ano a gente não elegeu o cara que tinha o cachorrinho em cima do papelão. Nem o borracheiro. Mas eu acho que o maior medo nosso do Fernando também, durante a campanha, era da bolha. Da gente estar compartilhando as coisas e ver o povo compartilhando também, mas no fundo ser só amigo nosso e não atingir a população. Então o medo era chegar acreditando e chegar no dia da eleição e ter um pá, assim, tipo, 100 votos, toma. Mas sabe, tipo, um negócio legal que eu percebi, cara, a galera mais nova, realmente, tipo, além de ajudar, realmente, na hora de votar ali, eles foram, né? Foram votar. Eu acho que, tipo assim, foi uma campanha, eu acredito, né, porque o resultado tá aí, que fez a galera ir lá votar. Foi. Não, o que aconteceu que eu fiquei até emocionado de ver a galera levando vô e vó pra votar. Gente que nem precisava votar mais, pegando pelo braço, levando lá de manhãzinha pra votar. E foi bastante legal. Mas nesse ano que você podia, tipo, justificar pelo celular. Sim, muita gente. Sim, então, tipo, você nem precisava nem ir lá pra justificar. E é da hora ver esse movimento, né? E foi, pô, sinceramente falando, 760 votos é votos pra caralho aqui, Assis, cara. Tipo... Sim, teve vereador que foi eleito com 315. Então a gente tem noção dessa responsabilidade pra nos incentivar a trabalhar cada vez mais. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode parecer que é polêmico, mas não é. É uma curiosidade mesmo, assim. A gente conversou aqui, acho que já tá no ar, né? Com o Feiner, Lucas Feiner. Ele foi candidato a vereador também. E um dos papos que a gente estava tendo era justamente, que se for dos 315 votos que entrou, o português que teve 700 e tal votos e também não entrou por causa do coeficiente eleitoral. E, tipo, mano, eu queria saber, ele tinha uma opinião, ele que não entrou, eu queria saber a sua opinião sobre o coeficiente eleitoral. Tipo, qual que é a sua ideia sobre isso, enfim? Eu acho importante tentar explicar mais ou menos como funciona essa conta antes da gente ter uma opinião para quem tá vendo. É assim,
os votos para cargos legislativos, para deputado e para vereador, eles são votos no partido. Então, agora, né? Porque na última eleição era na coligação, né? Exato. Com o fim da coligação proporcional, acabou ficando assim, os votos são no partido. Então, como a regra do jogo mudou, a justiça eleitoral mudou, a gente tinha que jogar com o que a gente tinha na mesa. Então, qual que foi a necessidade? A gente fazer chapas grandes. Porque a chapa que elege, a gente faz o cálculo do coeficiente eleitoral assim, pega todos os votos válidos que teve para vereador e divide pela quantidade de cadeiras, para saber quantos votos precisa para cada cadeira. E esse coeficiente deu aqui esses mais ou menos 3.000 votos. Então, para um partido fazer um vereador, ele precisa ter 3.000 votos. E isso não é porque é injusto, não sei quem teve mais votos. É para corrigir, além de ser a lei, é uma correção de desproporção. Porque se você coloca tudo majoritário, que nem é para prefeito, deixa os 15 mais votados, muitas vezes você acaba elegendo as mesmas pessoas. Um bairro que tem uma quantidade menor de pessoas não consegue ser representado na Câmara dos Vereadores, algum grupo políticos. Por isso que a gente mescla. No Congresso Nacional, por exemplo, o Senado é eleito de forma majoritária, 3 senadores por estado, e na Câmara dos Deputados é proporcional. Nesse mesmo esquema, agora a próxima eleição vai ser sem coligação também. Então eu acho que faz parte da política, o jogo é jogado, e não adianta você só ir lá sozinho, faz uma candidatura competitiva, consegue a sua votação se você não construir partido. É a regra do jogo, né? É a regra do jogo. Eu acho que o fortalecimento da democracia passa pelos partidos e a gente tem que começar a fazer política na hora de formar a chapa, não há 10 dias antes da eleição. Sim, até, não tô aqui para julgar o português, mas no meu ponto de vista, eu não sei quais são os princípios dele também. A gente precisa trocar uma ideia com ele para ver quais são os princípios dele para ele não ter, por exemplo, trocado de partido, né? Porque o ideal, os ideais da pessoa tá dentro dela. Ela tem o pensamento dela e eu acredito que uma vez eleita ela vai agir conforme o pensamento dela, conforme ela entende que é política. Então, na minha visão, eu acredito que ele tem errado de estratégia no jogo nesse ponto. Ele poderia ter se filiado em, como você mesmo disse, eu até ia pegar o gancho. Você falou que o PDT é um partido competitivo, forte nas eleições. Ele poderia ter se filiado para algum partido mais competitivo para ter uma chance. O caso do português específico, eu acho que ele tem uma história muito grande no PT. Né? Ele é um cara que não sai do PT por nada. Mas o que eu acho que viria a ser o caso é dele trabalhar nessa construção da chapa na próxima eleição. Talvez o partido tentar colocar mais gente para tentar eleger pelo menos ele. Exato. Legal. E para isso exige uma abertura de diálogo, né? Se você continuar só no eleitorado petista ali, a gente sabe que eles estão tendo uma dificuldade de oxigenação para trazer novos quadros, para trazer novas lideranças. Isso se reflete tanto no PT municipal quanto no PT nacional. A gente está acompanhando aí esse processo de articulação para 2022 e a gente vê que o PT não tem muitos nomes. E quando tem, isso acaba sendo os mesmos. Esses dias teve uma entrevista com a Frente Ampla, né, com o líder da rede, com o líder do PDT, do PSOL. E quem acabou representando o PT foi o Zé Dirceu, que é um quadro do PT lá da formação. Então, está tendo dificuldade nessa oxigenação. Eu acho que se o PT quer voltar a ser competitivo, tem que se preocupar com a chapa sim. Não adianta a gente não levantar esse debate. Até porque é uma peça importante pro campo assim, da esquerda, o PT, né? Por mais que a gente tenha divergências em algumas questões, é um partido grande e tem que ser respeitado. Claro. Exato. E tem o eleitorado, se você for ver, tem uma base de votos ali. Voto fixo. Exato. Com tudo que teve até chegar a eleição de 18, assim, enfim, Lava Jato à parte, com tudo que teve até chegar a eleição de 18, se você levar uma candidatura ao segundo turno, mostra que o partido é forte. Né? É um partido forte. A segunda maior bancada do Congresso Nacional. Com tudo que tinha acontecido até a eleição de 18, que foi marcado pelo antipetismo. Não, mas justamente acho que assim, cara, essa eleição de 2018 meio que deixou muito queimado, cara. Porque, não nacionalmente falando, mas no âmbito municipal, talvez tenha ficado muito queimado. E agora eles precisam fazer um trabalho diferente para se reerguer, como se eles tivessem, cara, despencado. Não começar tudo do zero. Não sei se vocês lembram daquela frase da pós-eleição, tem que voltar para a base do Mano Brown.
E a nossa JS, a Juventude, é exatamente isso. É a tentativa de ir na base. O cursinho é a base. O ir no bairro é a base. A gente tentar copiar uma ideia, infelizmente, que era a nossa deputada Tabata Amaral, de o gabinete itinerante, cada um tempo, levar livros no bairro, para passar lá, levar palestra, ter o contato com o bairro, tá na base. Sim. E eu acho que isso que eles acabaram perdendo também, só vai e volta de 4 em 4 anos. E eu acho que o caminho para eles é tentar isso também, ir para a base. Porque assim, a gente não pode generalizar e falar que o problema é da esquerda, não é. A gente viu lá em São Paulo, por exemplo, o Boulos, cara, o desempenho absurdo dele. Ele tem uma base cara, enorme. Com ideias, tipo, cara, muito boas e quase chegou lá. Pelo menos competiu bem no segundo turno e quase chegou lá. Então, e aí entra naquela questão da oxigenação que eu disse, né? Essa eleição paulistana, ela deixou bem claro essa problema crônico do PT de dar espaço para novas lideranças. O PT acabou lançando o Gilmar Tato, que é um quadro ultrapassado, é um quadro que não representa a juventude, acaba não representando muito ninguém, e ele acabou sendo menos votado que o Mamãe Falei. Então, o Boulos mostrou ali como que se o PT não começar a se preocupar com essa oxigenação, essa criação de novas lideranças, de voltar para a base, como o Rafa e o Mano Brown falaram, vai começar outros partidos começar a ocupar esses espaços. E, na minha humilde opinião, o PDT é esse partido. A liderança nacional forte de Ciro Gomes é uma liderança nacional mesmo, assim, é uma voz a ser ouvida. Aí, adentrando agora no Sudeste, né? Aqui o José Fernandes já era PDT na outra eleição, se não me engano. Ele saiu do PT em 2012. Então, tipo assim, já uma construção aqui, já no interior de São Paulo. Apesar que o Ciro Gomes teve muitos votos na capital de São Paulo também, salvo engano. Então, assim, pra mim, essa oxigenação, o PDT tomou à frente e talvez, sinceramente falando, não acho que dê tempo do PT chegar lá. Então, assim, é claro que para todo mundo tem que ter espaço, tem que ter o tempo, mas eu acho que o PDT acabou tomando a frente dessa oxigenação, que Tabata Amaral, outras pessoas, lá na eleição de 18 ele já conseguiu encaixar, né, essas pessoas mais novas. Então acho que o PDT acabou tomando a frente ali, né? Acho que a gente tem que fazer algumas ressalvas ainda, porque o PDT estava meio esquecido até uns anos atrás, depois da morte do Brizola. E por isso que a juventude foi muito importante na reconstrução do partido, porque ficou largado e largou a ideologia. E ficou para as pessoas, ficou no personalismo. Então, a gente recebe muita crítica por causa disso, só que a gente não pode largar o partido, a gente pode desistir dele, a gente tem que lutar dentro dele. Por isso que a gente quer que mais pessoas venham com a ideia, para fazer o jogo de força ali e mostrar que realmente quem está com as ideias é a gente, não é esse pessoal que tenta se aproveitar da legenda só para se eleger. Eu concordo. A maior parte de nós que está militando no PDT veio depois de 2018, desse mesmo fenômeno da eleição do Bolsonaro, dessa liderança do Ciro Gomes, resgatando um dos valores do PDT que estavam meio... Nunca pararam de existir, né? O partido continua existindo, mas ficou meio ali por debaixo do pano, sendo uma legenda de aluguel para muita gente, sem um protagonismo grande. E agora a gente volta com essas mesmas pautas. E o Brizola morreu sonhando em criar um movimento de juventude. Ele falava que é dos jovens que surgem os grandes movimentos transformadores. Vocês, jovens, não sabem da força que vocês têm. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que construir, porque é necessário essa disputa de espaço e é necessário a gente vir como uma vanguarda, trazendo novas ideias, novas soluções para os velhos problemas. Porque a gente cresceu em um país muito diferente. A gente cresceu em um país pós-ditadura, um país democrático, um país com a Constituição de 1988, com valores centrais ali de um projeto nacional, de um projeto de um país soberano, com educação e saúde pública de qualidade para todo mundo. Então, acho que a gente, como privilegiado de ter crescido nesse país, muito diferente do que nossos pais viveram, a gente tem a responsabilidade de tomar essa dianteira e conseguir ocupar esses espaços. Porque tem uma frase que o Ciro gosta bastante, que eu costumo repetir também, é que não existe vácuo de poder. Se a gente se ocultar da nossa responsabilidade, se omitir, alguém vai ocupar. Sim, claro. 15 vão estar lá de qualquer jeito, a cada 4 anos vai eleger 15. Sim. Então, se você não disputar esse espaço, ele vai acabar entrando para qualquer um que tiver a fim de disputar. Sim. E é aquilo lá que ele falou, cara. Tipo assim,
se até hoje, quem tá lá não consegue resolver, não consegue achar a solução para os problemas que tem, por que não tentar, né, a galera mais jovem? E, tipo assim, cara, falando no âmbito nacional, voltando em 2018, falando também em regra do jogo, você acha que a esquerda errou na regra do jogo ali? Na hora de votar? Porque assim, eu conversei muito com o Kleber já disso aqui, em off, né, entre a gente. A gente sabia, cara, se o segundo turno fosse o Ciro Gomes lá, eu acho que hoje ele seria o presidente do Brasil. Eu acho que qualquer um tinha mais chance que o PT, né? Sim. A gente tem que fazer ressalva que o Haddad é uma pessoa, tipo, um cara muito inteligente, muito sensível, assim, parece. É um professor, né? Já veio aqui na FEMA e tudo. Mas, realmente, tipo, era o menos que tinha chance, a menor chance ali frente ao Bolsonaro. E isso por 2 fenômenos. O Haddad foi meu professor, né? Eu fiz Ciência Política 3 com ele. Vamos trocar ideia depois da sua experiência lá em São Paulo. Nas sociais, sim. E cara, é curioso como ele é um cara que, apesar de ter sido ministro, ter feito um bom trabalho no Ministério da Educação, ele é um cara sem carisma nenhum. Porque eu costumo olhar, eu e mais 3 amigos que todos cursamos a matéria com ele, ficamos um semestre com o cara ali, ó, olho no olho, ninguém votou nele no primeiro turno. Então isso mostra um pouquinho de como que é esse carisma dele. Mas eu acho que o maior problema da estratégia do PT em 2018 foi insistir no Lula candidato. Eles continuaram... essa falta de oxigenação faz tudo ter que se centralizar em torno da figura do Lula ali de um jeito meio doido até, tipo, na beira do precipício. E foi isso que eu acho que eles fizeram. Eles precisavam ir para o segundo turno por uma questão de sobrevivência, que o partido já vinha caindo muito das eleições municipais de 2016. E para você fazer bancada, fazer legislativo, é importantíssimo você ter alguém liderando no executivo, um candidato que vai dar palanque para toda essa galera se eleger no legislativo. E a estratégia deles eu acho que foi calculada, foi essa: ou a gente não lança candidato, apoia o Ciro, apoia a Marina, alguém do campo para driblar o antipetismo e ganhar do mal maior que seria o Bolsonaro, ou a gente vai ficar insistindo na candidatura do Lula e tentar transferir os votos do Lula de última hora para o Haddad, de algum jeito assim, pra gente fazer bancada, e aí no segundo turno a gente vê o que vai dar. Porque a gente já foi pro segundo turno e sabia que estava decidido. Sabia. O Bolsonaro já teve 47 e poucos por cento no primeiro turno. Se você somasse ali 1/3 dos votos do Alckmin, o Amoedo, o Henrique Meirelles já elegia o Bolsonaro. Então nem se o Ciro Gomes, a galera costuma falar que ele foi para Paris, nem se ele tivesse andado o Brasil inteiro pedindo voto, não daria. Porque foi uma questão de estratégia anterior. Sim. Então eu acho que isso vem se recosturando para 2022. Parece que o filme vai se repetir, não sabemos. O PT ainda... Aparentemente. Cara, o PT ainda insiste que o Lula é candidato, mesmo sendo condenado em segunda instância e sendo proibido pela lei que ele mesmo aprovou, a lei da filha, foi assinada pelo Lula. Então, infelizmente, o caminho tende a ser o mesmo. É que ele é um personagem muito forte. Muito forte, né? Mas eu até me surpreendi, cara. Eu não achava que o Haddad ia conseguir passar pro segundo turno. Sinceramente falando mesmo, cara. Falando, mano, ele não vai passar pro segundo turno. E no final chegou lá, ele passou pro segundo turno. Cara, eu acho que assim, eu lembro que logo, um pouquinho antes do primeiro turno, acho que no último dia ali, no sábado, sexta-feira, sábado, teve muito daquele vira-voto do Ciro Gomes, né? Próximo do segundo turno. Mas assim, já estava muito desenhado. Então já não tinha. Deve ter virado alguns votos sim, mas naquela hora ali já estava. E quando saiu o resultado do primeiro turno, eu falei, já tá decidido, já não tem mais o que pensar. Aí é tentar pensar no menos pior. Tentar ver se não vai dar tanta merda assim, isso lá em 2018. Infelizmente a gente viu o resultado hoje. Que não é tão... Deu muita merda assim. tá foda. Mas cara, vamos falar um pouquinho da parte política, que enfim é interessante, tem que ser discutido pelos jovens pra caramba. Porque jovem longe da política é jovem aceitando decisão que qualquer um toma. Então não é legal. Mas eu queria saber, cara, dessa sua experiência, que você falou que você teve aula com a Haddad. Eu gosto pelo menos de saber dessa experiência do cara que tem que sair daqui
da cidade, do centro da família e tudo mais, ter que ir para bem longe, numa realidade totalmente diferente, para, no seu caso, fazer faculdade. Como foi essa experiência, cara? Ah, cara, olhando de hoje, eu vejo que foi meio doideira até. Porque quando você tem 18 anos, você tá doido pra começar a faculdade logo, nem liga muito pra nada, né? Doido pra ir mais casa. Mas eu vendo, eu passei na USP, né? E aí a gente viu ali pela internet mesmo um lugarzinho do lado do hospital universitário, alugamos pela internet mesmo e já fomos no campo dança. Aí cheguei lá, chegamos na kitnet, era do lado de uma favela. Tinha o hospital universitário, a minha rua da kitnet, que já era bem quebrada, e a de baixo era a favela total mesmo, tipo, chamava de Rua do Meio, nem tinha nome a rua. E tipo, tinha ponto de tráfico, gente o dia inteiro ali, viciado em crack, e era bem doideira. E aí eu fui me adaptando, mas eu acho que foi um processo fundamental na minha formação, porque me fez crescer muito. Você ir para São Paulo com 18 anos, frequentar uma faculdade grande que nem a USP, e você circular pela cidade de São Paulo, pegar ônibus, pegar metrô, você tem um problema, você tem que resolver naquela cidade enorme, foi uma experiência que me agregou muito e me deu muita maturidade para poder desempenhar a função de vereador, por exemplo, com bastante responsabilidade. Ali no segundo ano de faculdade, ainda com 19 anos, eu comecei a cursar economia na PUC. Fiz um semestre de economia na PUC, acabei não me adaptando com o curso, nem com a faculdade, passei pelo FIES, e aí acabei transferindo para o direito lá na São Judas. E aí continuei estudando no direito, e agora eu estou perto de me formar das duas, voltando para Assis para trazer tudo que eu aprendi e poder aplicar aqui na nossa cidade. Muito bacana. É Ciências Sociais, né? Isso. Ciências Sociais você finaliza agora. Então, com muita sorte, muito trabalho, eu vou conseguir me formar agora no meio do ano. Eu preciso fazer uma porrada de matéria, mas eu vou trancar o direito para me focar integralmente nas sociais e no mandato. E assim que eu acabar as sociais, eu volto pro direito. Então, se tudo der certo, final de junho, ali, começo de julho, eu tô com o diploma na mão. E aí você volta pra faculdade pra sofrer o que nós três aqui sofremos, e você tá sofrendo lá também, que é o curso de Direito, cara. Direito é complicado, né? Como que era o curso lá? São Judas? É um curso mais tradicional? São Judas é uma universidade bem tradicional. Eu não estudava na Moca, que é onde é o campus mais tradicional. Eu estudava no Butantã, que é um campus mais novo. Mas a São Judas, ela é uma das melhores faculdades do estado ainda. Vira e mexe, ela ali briga com o Mackenzie, às vezes passa na OAB, às vezes fica para trás. Mas era um curso bastante puxado também. Mas eu consegui uma base bastante boa nesse tempo que eu fiquei lá. Consegui, diferente daqui da FEMA, que começa com tributário, acaba com constitucional. Lá a gente começou no constitucional, então eu consegui ter uma base boa. Estou começando a ver tributário agora, mais pro final do curso. Fica a dica, né? Cara, parece que vai mudar. Acho que a gente não vai pegar essa mudança, porque eu já me formei e você tá no 5º ano agora. Essa última ano agora. Então acho que a gente não vai pegar, mas parece que vai mudar a grade. Muito graças a Deus aí vai mudar, né? E foi essa pandemia aí, trouxe pra gente, principalmente o seu caso, tá finalizando lá num outro lugar também, né? Que é o mais foda, tipo assim. Aqui, se a gente, no nosso caso aqui, tem que resolver um negócio na faculdade. Tipo, eu vou ali, 10 minutinhos a gente resolve. No seu caso, não. É um trampo do caramba pra resolver. E no meu caso, a pandemia me deu um pouco de sorte, né? Porque eu vou ter, muito provavelmente, a gente vai continuar à distância aí ano que vem. Porque a USP lá é muito grande, cara. 100 mil pessoas passam todo dia por aqui. Então não tem como voltar antes da vacina. É impossível. Não. Porque mesmo que a USP consiga se revirar ali, cumprir as ordens de distanciamento, alternar a cadeira, ela atola no portão de entrada, atola na saída do metrô, atola no ponto de ônibus. Então, eu acho que pelo plano de vacinação ali, talvez a gente seja vacinado só no segundo semestre. A gente que é jovem, saudável, vamos ser os últimos da lista. Então, com muita sorte, aí vai continuar aí até o meio do ano para eu conseguir me formar. Porque senão, estaria com uma bomba na mão. Teria que, sei lá, ver de transferir para a Unesp, mas aí daí ia problema de grade. Eu tô na... Tem Ciências Sociais aqui ou próximo? Na Marília. Marília mais tranquilo. Então eu vou tentar
dar um gás aí pra me formar e sair com o diploma logo. É verdade, cara. Você chegou a pegar a pandemia lá em São Paulo ou não? Um pouquinho? Comecinho? Sim, o comecinho. Mas assim que começou a fechar as coisas lá, eu já vim pra CIS. E foi aquela 3 semanas que virou um ano, né? Nossa, verdade. Só 3 semanas, só 3 semanas. Teve muita gente que veio pra CIS, tava morando fora, veio pra CIS só com a roupa do corpo e uma mochilinha e acabou ficando o ano inteiro. No meu caso, eu lembro assim, muito claramente. Eu trabalho numa escola, lá em Paraguaçu Paulista, e assim, a diretora chamou a gente, todo mundo lá no pátio, falou assim, gente, ó, então, a escola vai fechar. Provavelmente vai ser, umas 2, 3 semanas fechada, até, enfim, ver como é que vai fazer, só para evitar esse surto e, enfim, vamos ver o que vai dar. Eu fiquei 2 meses em casa, sem ir lá, depois eu voltei, acho que a gente ficou 1 mês ou quase 2 meses trabalhando meio período, e hoje eu vou lá para cumprir horário, mas assim, sem alunos, sem nada. Vai lá, enfim, a prefeita lá quis que a gente fosse lá cumprir horário, fazer o quê? Tinha que ir. Mas, enfim, é uma coisa que a gente achou que ia começar rapidinho, a galera não respeitou distanciamento social nenhum. Pô, você, às vezes, eu particularmente me sentia como trouxa às vezes, tipo, ficava em casa, cheguei a ficar tipo, uma semana inteira trancadaço assim dentro de casa. Precisei ir no mercado assim, porque eu tava na casa dos meus sogros, né? E eles são mais velhos, a gente falou, vamos lá no mercado que tava precisando comprar algumas coisas. Chegar lá no mercado, lotado o mercado. Aí você fala... eu acho que além desse descaso da população, não teve coordenação nenhuma, né? Não, o tempo zero. todo ali Não tem até hoje, né? Colocou a mandeta, tirou a mandeta, colocou o tight, tirou o tight, até achou que o louco da cloroquina, que é o Pazuello, que faz o que ele manda, e aí em briga com os governadores, com os prefeitos. Então eu acho que o isolamento nem sequer existiu direito, pra falar a verdade, né? Talvez essas 2, 3 primeiras semanas que a galera ficou assustada, né? Mas tipo, mesmo assim, quando você olhava a taxa, essas 3 primeiras semanas foi uma taxa alta, de 60%, sendo que o ideal, pelo menos desse comecinho, seria de uns 80%. E acho que outra coisa que falhou muito foi a testagem em massa, né? Se a gente seguisse o exemplo da Nova Zelândia, do Vietnã, eles testaram em massa, sei lá, a China fazia isolamentos por bairro. Eles tinham um mapeamento de testagem e tinham um banco de dados que eles sabiam em quais bairros que a pandemia estava, que o vírus estava se multiplicando e isolavam pontualmente. Isola aqui que está crescendo, controla ali. Então isso não sequer chegou a perto de existir no Brasil. É interessante você falar isso aí, que é o seguinte, hoje, onde eu trabalho, um rapaz comentou assim, putz, eu não vou tomar essa vacina chinesa aí não, porque tenso, cara. Já ouvi também. Tipo, não vou tomar essa vacina chinesa, porque, olha lá, os caras começaram lá e nem lá estão sendo vacinados. Falei, cara, os caras se trataram da pandemia lá de um jeito totalmente diferente do que a gente tratou aqui. Os caras meteram concreto na frente de Wuhan, os caras não saíam da cidade. Então, tipo assim, como você falou, o acompanhamento foi totalmente diferente lá. Eles conseguiram literalmente fechar e ir apagando o incêndio por focos. Aqui, tudo normal, comércio abre, tudo aí rolando aí, festa pra caramba. Sem falar da cultura dos orientais, né, cara? Tipo assim, eles cuidam muito bem da saúde. Quando tem um surto de gripe lá, eles já usam máscara, tomam todas as precauções. Já estão meio que acostumados a fazer isso. Diferente do povo daqui. É que lá eles tiveram algumas experiências já, né? Teve o surto de gripe aviária que eles conseguiram ter uma experiência prévia nessa pandemia. O SARS, acho que também, né? 2002, foi assim. Gripe suína não foi lá, né? Não, não sei onde foi. Essa de 2011, ela começou nos Estados Unidos, México, mas eu lembro que aqui, quando eu era menorzinho, na Argentina tava muito forte. Eu lembro, Argentina e Rio Grande do Sul ali tava bem forte. Pô, cara, eu acho que chegou a fechar a escola nessa época. Eu comemorei bastante. Eu era aluno também. Todas as escolas tinham álcool em gel. Então, olha, eu peguei essa porra aí, legal. A gente teve uma mini experiência já. Prolongou as férias, eu lembro, tava feliz que tinha prolongado as férias. Eu já tava na... É porque eu fiz basicamente o meu ensino médio em Palmital. E eu lembro que, tipo assim, eu morava numa esquina da escola, cheguei num dia lá, os caras falaram, não vai ter aula não. Tá um surto aí e tal, volta pra casa.
Eles foram avisando, né? Acho que foi perto de agosto. Foi depois das férias. Aí tipo, ó, vai ficando em casa aí. Eu tava no 5º ou 6º ano. Mas eu acho que era mais ou menos isso. Você tá com 21 para 22 já, né? 22, né? 23. Então eu tava vendo uma pesquisa tô mais velho agora também de vacina, tipo, aqui em São Paulo, não sei se é aqui em São Paulo, talvez eu erre alguns dados, mas 50% não vai tomar vacina, diz que não vai tomar vacina. Mas porque não quer ou porque... Porque se rejeita, porque não... E se for dessa Coronavac, ela cai para 25% só das pessoas que vão tomar vacina. Ou seja, 1 a cada 4 pessoas vai tomar vacina se for dessa Coronavac. Mas cara, sabe o que é pior? Eles estão errados, cara. Porque, tipo assim, eles falam que não vão tomar porque ela é chinesa, mas na verdade ela tá sendo feita pela empresa chinesa lá em parceria com o Instituto Butantan. Que é quem produz todas as vacinas que a gente toma, né? Desde tipo se você assim, for picado por um escorpião e precisar de um soro antiofídico, quem fabrica é o Instituto Butantan. A carteirinha de vacinação toda é homologada lá pelo Instituto Butantan. Então eu acho que é um negacionismo muito grande, né? Parece que a gente está quase vivendo a revolta da vacina mesmo, que é um acontecimento histórico, que a gente olhava na escola assim pro livro e falava... Não é possível que você seja tão burro assim. Como que é possível isso? Cara, e o tipo, o duro é o seguinte, a gente lá atrás vocês entenderam aí que eu falei. Eu vou bugar minha mente agora. Mas enfim, a gente ideologizou no caso aí. A pandemia em si, tipo, o presidente conseguiu a façanha de fazer com que as pessoas achassem que um vírus pertencia a um partido. E as pessoas acreditaram nisso. Esse que é o pior. As pessoas acreditaram nisso. O partido, no caso, o Partido Comunista Chinês, para ser mais exato. E, tipo, os caras acreditaram nisso. E os caras levam isso até agora. Hoje, mais cedo, eu tava ouvindo na Band News, acho que era um áudio dele saindo ali da porta do Palácio do Planalto, tipo assim, ó, vamos fazer um MP aí, quer tomar uma vacina, toma, mas você vai ter que assinar um termo aí. Eu ia comentar isso agora. Tipo, tem que assina um termo aí, quiser tomar, toma. Não garanto nada, você tem que assinar o termo aí. Pô, o cara vê o cara fala assim, pô, o país tá quebrado. É piada. Tá pagando auxílio emergencial, ano que vem vai ter que pagar o rolê. Entendeu? É um prejuízo do caramba assim pra gente. Vamos fazer menos 6 praticamente de PIB, uma puta de uma dívida pro ano que vem. Eu acho importante a gente citar esse menos 6 no PIB. A economia brasileira, desde que o Brasil é Brasil, nunca regrediu. A gente cresceu pouco. A vez que a gente cresceu menos foi com a Dilma, 1%. A galera falava PIBinho, a mídia toda. Agora a gente está prestes a cair 6%. Já foi o tempo áureo que a economia crescia 6%, a gente agora está falando de regredir 6%. Então a gente não tem nem noção do impacto econômico que está por vir. E a gente vê que a equipe econômica está 100% perdida. Né? O cara mora nos Estados Unidos, né, velho? O cara tava no Chile, lá do Pinochet. Mas os caras estavam falando até agora de, vamos privatizar. Eu vi isso acho que faz uns 2, 3 dias. De novo, o cara vindo com aquela história, não, vamos privatizar 4 grandes estatais em 90 dias. 90 dias que já fazem 150 no caso. Mas, é hora pra você falar isso, cara. É hora pra você estar preocupado com isso, cara. A gente tem que preocupar com a retomada econômica do país. Exato, a gente precisa de um programa coordenado, né? A gente vê que tá uma bagunça, não existe o governo federal que devia articular com estados e municípios ali pra atingir realmente a vida das pessoas. Ele tá em guerra com os Estados Unidos. Sim, exato. Ele não quer entrar no diálogo com os caras. Exato. É uma eterna campanha, né? A gente tá na campanha desde que o Bolsonaro assumiu. Desde que ele fazia a campanha pra se eleger. E o mais engraçado é o seguinte, se elegeu falando, não vou disputar a reeleição. Um mês depois, 2022, estamos aí. Não lembra de nós lá em 2022. E voltando à questão da vacina, eu acho muito doido, porque ele chegou a empurrar a cloroquina e a ivermectina, que são 2 medicamentos, um para tratar malária e o outro para tratar verme, que não tinha a menor verificação científica, pipocou um artigo mal embasado falando que poderia servir. Ele demitiu 2 ministros da saúde para poder implantar essa droga, médicos, até arranjar um general da reserva, especialista em logística que ainda não disponibilizou, não arranjou nem as seringas, nem os freezer para transportar a nossa vacina. E aí ele demitiu 2 médicos, contratou esse cara
para receitar a cloroquina, para ter uma receita da solução. Que para ele, o que ele vendeu foi que a cloroquina era uma solução que faria... a economia não precisava parar, tem cloroquina. Você não precisa ter medo do vírus, é só tomar a cloroquina em fase inicial, tratamento precoce, que você tá ok. E agora que tem a vacina, que é realmente comprovado, que tá o mundo inteiro vacinando, ele tá em guerra. For vacinar, vai ter que assinar o termo. Cara, sabe o que é foda? Ele falou que, mano, ele ia colocar ministros técnicos. Sem ideologia. Os dois ministros técnicos deram opiniões técnicas. Ele demitiu os caras porque ele não concordava com a opinião técnica. Não técnico. Isso que é duro, né, contratou um general lambibota que faz o que ele manda. É foda, cara. A gente passa por um período aí, assim... Eu particularmente fico preocupado, cara. Porque, assim, obviamente eu quero bem pros meus iguais. Eu quero todo mundo... Gente que pensa igual a mim, pensa diferente de mim... Eu quero que todo mundo esteja bem, que se todo mundo estiver bem, eu também tá bem. Então, assim, é algo, pra mim, essencial. E, cara, eu não consigo, já falei isso com o Gabriel algumas vezes, eu não consigo vislumbrar, tipo, a curto prazo, 2, 3 anos, eu não consigo ver o país bem, nem um pouco. Tipo, uma coisa até que é legal falar pra você que está aqui, já que você tá aqui, né? É, tipo assim, uma coisa que a gente, eu, né, particularmente penso muito, é que, tipo assim, o jovem aqui em Assis, você vai saber também, é muito difícil do jovem Assis conseguir emprego. É foda pra caralho o jovem conseguir emprego aqui. E assim, do jeito que as coisas estão indo, vai ficar cada vez mais difícil do jovem conseguir emprego aqui. Então, tipo assim, ou o cara vai acabar indo embora, procurando fazer coisa errada, porque, pô, a mãe precisa de dinheiro pra comer, o cara não tem o que fazer, o cara vai procurar alguma coisa errada pra fazer pra conseguir grana. Vamos alemão um emprego precário, porque não tem carteira, não tem nada. Tipo assim, ó, eu pago 800 conto pra você vir aí fazer o rolê pra mim, aí você vem, aí o cara, pô, 800 é melhor que zero. Aí o cara acaba vindo. Eu, cara, sou um cara privilegiado porque um pouquinho antes da pandemia eu fui aprovado no concurso público e já assumi. Então eu tô tranquilo, assim, entre aspas, mas eu não consigo ficar tranquilo com a minha cabeça pensando, pô, velho, e o resto da galera? Tem uma coisa que me deixa bastante triste, é que a gente sempre cresceu falando que o Brasil é o país do futuro, né? E de repente esse futuro não chegou nunca e a gente tá vendo que esse futuro, se a gente não fizer nada, não vai ser o país do futuro bosta nenhuma. Não vai chegar nunca. Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso e correr atrás, porque se a gente depender dos outros, ninguém vai correr pela gente. E quanto ao emprego aqui de Assis, é uma questão crônica da nossa cidade, né? A gente passou, na nossa história, a gente é uma cidade que cresceu em torno da ferrovia. A gente conseguiu ali com a chegada da rodovia diversas empresas públicas, o sindicato, a gente chegou a ter uma das maiores oficinas de trem do Brasil. Então a gente cresceu nesse primeiro momento, se industrializou ali com o passar do tempo, como o Brasil inteiro fez ali durante JK, durante o governo do Getúlio e posteriormente ali durante o milagre econômico na ditadura. E passando por esse processo, a gente fez ali o Instituto Industrial, que está mal desenvolvido até hoje, e a gente acabou nos anos 90 perdendo boa parte dessas indústrias que estavam alocadas em Tarumã, que era uma importante fonte de arrecadação. E Assis, desde então, continua patinando ali, que virou uma cidade sem vocação. A gente não é uma cidade industrial, a gente não é uma cidade agrícola, a gente acabou indo para o setor de comércio e serviços. Por quê? Porque acabou acontecendo, foi o que ocupou o espaço. A economia precisava e comércio e serviços acabou. Assis tem uma posição estratégica no Vale do Paranapanema, porque a gente tem várias cidades pequenas ao redor que acabam precisando desse comércio e serviço e a gente acabou indo ali. Só que é uma posição muito confortável para Assis continuar assim. E é uma posição muito perigosa. Porque quando a gente passa por um momento bom, o comércio vai bombar, vai ter serviço, vai ter emprego. Só que quando a gente começa a passar por um processo de crise, o comércio passa a sofrer, o consumo diminui, demite funcionário e a gente acaba ficando sem opção para voltar a crescer. Então o que a gente tem que fazer, eu acho que é difícil a gente falar em industrialização hoje nos moldes que a gente falava nos anos 80, 90. O negócio acho que não é mais chão de fábrica. Embora seja importante também a gente trair esse tipo de indústria que emprega essa classe menos qualificada. Mas de toda forma, eu acho que a gente tem uma oportunidade única de se posicionar nessa revolução tecnológica que a gente está passando. A gente está vendo que cada vez, principalmente agora com o EAD,
com o trabalho à distância, home office, as relações de trabalho estão cada vez mudando, cada vez mais rápido. Hoje em dia, o Brasil precisa de cada vez mais programadores e menos outras profissões tradicionais que estão deixando de existir. Sim. Então, acho que a CIS é uma oportunidade ímpar de começar. Esse é um projeto um projeto estrutural para daqui 10, 20 anos, mas é uma coisa que a gente já tem que começar a pensar em atrair cada vez mais empresas de tecnologia da informação. A gente tem um curso pioneiro na FEMA. Sim, muito bom, inclusive. Que é referência para o estado todo. Então a gente tem que começar a atrair essas pessoas para ficarem na CIS e parar de perder talentos. A CIS hoje, o cara que começa a se desenvolver melhor ali, ele já recebe uma proposta de emprego em São Paulo, em Marília, Ourinhos, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e ele acaba indo para outras regiões, quando não outros estados. Então a gente tem que, para gerar riqueza aqui, é importante que a gente torne uma cidade atrativa para essas pessoas. E a gente tem um privilégio de ter uma base educacional muito forte. Sim. A CIS tem a Unesp, tem a FEMA, tem o IEDA, tem a Univesp, tem o Unip e a Unip, a Anguera. Tem o Unopar também, que é muito forte nos cursos à distância. A FATEC, cursos tecnológicos. Então a gente tem o mais difícil, que foi que fizeram lá atrás, trazendo esses cursos pra gente, que é o que muitas outras cidades não têm. Muitas outras cidades, se quiser se posicionar nessa revolução do mercado de trabalho que a gente está passando, vai precisar contratar indústria, contratar professor, trazer faculdade, para daqui 20 anos ter gente formada para poder começar. Então a gente já tem meio caminho andado. Eu acho que agora é a gente trabalhar para tentar tornar a CIS uma cidade cada vez mais atrativa para os nossos, para a gente não precisar perder esses talentos e gerar emprego aqui, gerar imposto aqui. Cara, eu ouço isso assim direto. A minha namorada, ela cursa medicina aqui, tá caminhando agora pro 6º ano, é da primeira turma aqui. E assim, às vezes ela fala pra mim, a cidade não oferece tantas coisas assim para eu pensar e me manter na cidade. E assim, em algum ponto eu tento convencer ela, né, pra caramba, mas em alguns pontos eu entendo que é difícil, assim. Ela tem uma realidade mais para Bauru, fez cursinho em São Paulo também. Então, assim, eu entendo que ela tem uma realidade de algumas cidades que, assim, a CIS ainda tem que caminhar um pouco para chegar próximo dessas realidades. Mas, pensando nisso, pensando nessa renovação, eu penso que, assim, mudando a chavinha, galera, não vai dar para fazer, como você falou, a industrialização chão de fábrica, porque vai ser, né, mais difícil se abrigar, até porque é difícil ter esse tipo de indústria se aumentando, mas trazer essa evolução tecnológica, porque trazendo mais empregos você traz outros benefícios que essa industrialização traz para a cidade. Eu acho que isso vai ser muito importante. O próprio curso de medicina trouxe muito disso. O curso de medicina trouxe uma galera que assim tem uma condição financeira legal, afinal a mensalidade é um valor para os padrões normais. É caro. Fala a verdade. Distante de 8 pau por mês é um salário alto, cara, para o padrão de Assis. Você pagar uma faculdade. É caro. E assim, e só que ela foi trazendo, principalmente na saúde, uma revolução. A FEMA implantou, assim, ela reformou vários postos de saúde, UBS, ESF também, algumas também ela passou a reformar. Ela tá ampliando a Santa Casa lá junto com o internato. Então, assim, essa revolução na saúde que a FEMA conseguiu fazer, eu acho que agora o próximo passo é essa evolução industrial para a gente trazer mais galera para trabalhar, mais, enfim, pessoas capacitadas para criarem mais empresas, enfim, tudo mais. Eu acho que é um próximo passo. É interessante, cara, que essa área da tecnologia, hoje não existe um conselho, né, para a profissão, para quem mexe com TI ao todo. A própria ETEC no ensino médio já oferece curso técnico, meu irmão faz curso técnico informático. O cara pode já sair empregado. Às vezes tem uma empresa aqui, sai de uma ETEC com 17, 18 anos empregado já. Se tivesse, né? Só que assim, hoje o cara que está na faculdade, mano, é o que você falou. Eu tenho um amigo meu que mal se formou na faculdade e já tem emprego lá em São Paulo, home office. Mora aqui, trabalha numa empresa em São Paulo, ganha muito bem. Quando o cara não trabalha pra fora do Brasil, ele recebe em dólar. Nossa, eles conseguem muito tempo, de boa, o déficit do mercado de trabalho é muito alto, né? Para esses cursos de informação
E você vê que é uma necessidade cada vez maior, cada vez mais as atividades são automatizadas e você precisa de profissionais nessa área. Sim, e eu queria fazer uma pontuação seguinte. Eu vi, enfim, obviamente acompanhei uma parte da sua campanha, achei muito interessante que você falou de fixar aquela semana de apresentação de profissões para os alunos do estão saindo ali do ensino médio, indo para as faculdades, muito para incentivar, claro, o ensino superior. Mas assim, eu acho que até é interessante para mostrar essas profissões que para a maioria das pessoas estão longe até do pensamento delas. Assim, pô, o que faz por exemplo, assim, às vezes ela mexe no celular, no computador, ela não faz ideia de como que faz para fazer aquilo, de repente aquele aplicativo e tudo mais. Eu achei interessante essa ideia de trazer isso, tá ligado? Para as crianças, é muito legal. Essa ideia surgiu a partir daquela coisa que a gente conversando com os jovens no cursinho da periferia, eles não sabiam que a Unesp era uma universidade pública. Então a gente sentiu a necessidade de levar a universidade até as pessoas, que a universidade tem uma função social que é muito importante, que é ter esse contato com a população que sustenta a universidade através dos impostos. Então não dá pra gente ter a Unesp e a FEM em um mundo, que da porta para dentro é uma coisa e da porta para fora é outra. A gente tem que quebrar esses muros e ter cada vez mais uma expansão dessas pontes. Eu acho interessante isso, porque eu tenho muito disso, assim. Eu fui entrar na faculdade já com, acho que a sua idade, eu fui entrar na faculdade, 22, 23 anos. Porque assim, eu demorei muito tempo, enfim, tive outras coisas que eu tive que parar de estudar para trabalhar, enfim, tudo mais. Mas até encontrar em uma profissão, entender uma profissão e aí sim buscar um curso superior para essa profissão. Então, eu imagino que, como você falou, jovem de periferia, pô, ele tá pensando em outras coisas, ele não tem essa cabeça aberta porque não tem essa informação. Sim, é um fato simples, eles não têm informação. Acho que isso que é interessante de trazer. Falando nisso, vocês têm algum outro projeto? Tipo, o núcleo de vocês, os jovens aí, tem mais um outro projeto para a galera da periferia? Tanto em educação quanto entretenimento esportivo. A gente tem algumas ideias, algumas intenções. Pode dar um spoiler? Acho que até como de núcleo, assim, tipo a juventude, o partido tem diversidade, tem um movimento PT negro, assim como tem o ecotrabalhismo, tem o axé, que é para religiões e tudo. Mas assim, para projeto para realizar, a gente tem alguns... a gente tem algumas ideias, um projeto que eu quero começar ano que vem já, dando spoiler mesmo, que você estava no bastidor ainda, mas é o projeto de hortas comunitárias. Era um projeto que funcionava bastante bem no segundo bairro que eu morei lá em São Paulo, no Jardim Riso, em que como que funcionava? Tinha um pedaço de uma praça ali, que a galera organizou uma horta, a galera do bairro mesmo, morador sem atividade do estado nenhuma, e fazia vaquinha e formou uma horta em que todo mundo tinha acesso. Se quisesse ir lá, cortava uma cebolinha na hora para fazer sua macarronada. E era uma coisa bastante que eu olhava aquilo, como era autogerido, uma organização, a comunidade organizada para fazer aquilo. E eu falava, pô, se isso está dando certo em São Paulo, por que a gente não pode fazer em Assis? E a ideia é a gente, do começo do ano que vem já, talvez antes de assumir ainda, inaugurar uma primeira horta. A gente quer começar pela periferia, chamando a população para jogada, para participar, para cuidar. E é um projeto que a gente vai desenvolver. A gente tem vários outros também. Eu estava em diálogo agora com o Fabinho, não sei se vocês viram, o vereador eleito também, Fabinho Alerta Verbal, que ele tem vários projetos bastante legais, vários projetos sociais. E a ideia é, acabando a pandemia, a gente fortalecer cada vez mais essas ações. A área de cultura também, a gente tem bastante ideia. Então, cultura que a gente não pode avaliar por causa da pandemia, mas assim, deu uma grande decaída aqui, né, cara, a área de cultura dos últimos anos pra cá. A gente vai conversar, não sei se a estação de trem lá foi pintada e tudo, e rolou um imbróglio ali muito grande com um artista famoso alemão, e que era uma área que eles consideram como arte, né, e a prefeitura considerou como histórico e tal, tinha que ser um padrão. Teve uma treta ali, né? E a gente quer ouvir essa galera, tipo, quem sabe criar um museu da arte, um museu do grafite, seria muito interessante, assim. Legal pra caramba. Vai que tem uma casa abandonada que a prefeitura pode conseguir criar um museu ali,
uma área bonita, tipo, pro pessoal se destacar ali. A gente quer ocupar também a Concha Acústica, que é um espaço muito da hora ali para fazer show, para fazer evento, para trazer a comunidade artística para a jogada. Mas por enquanto tá tudo no papel, porque não tem como a gente pensar ainda. Pensar na prática. Porque a gente não tem nem previsão para as coisas voltarem ao normal, Mas de fato, a CIS tinha chegado a perder a virada cultural, né? Que teve a pandemia, não teve, mas já tinha sido anunciado que não ocorreria a virada cultural em Assis. O João Dória tirou a gente do circuito. E são algumas perdas que vão se somando, né? A gente acaba tendo só a ficar de opção. Mas a ideia é a gente atuar como juventude organizada, dialogando com esses grupos da cidade, tanto desde do ecotrabalhismo, nessa questão da horta, até na cultura. A gente quer estar um pouquinho ali participando de cada secretaria para pressionar, para fazer acontecer alguns projetos que a gente considera importantes. Uma dica aí, de onde vocês fizeram a primeira, Portal São Francisco ali pra cima de casa, né? Depois aqui em Paraná é Portal São Francisco, né? Porque lá tem uma área verde bem grande, porque é um bairro novo, né? Foi recentemente, enfim. Tem uns quarteirões lá inteiros. Então, isso que eu ia falar, tem uns quarteirões inteiros lá, sabe? Pra de repente, do plano diretor, aquelas áreas com áreas verdes, né? Tem que ter agora as áreas verdes. E, tipo, é uma área que literalmente vai continuar verde, ninguém vai construir ali, enfim, nada. Eu acho que tem um plano pra ter uma academia lá. Não sei se livre, assim. Não sei se já instalou, mas tinha, enfim, já estava acho que até programado para instalar, eu acho que não instalou. Mas pode ser que tenha instalado. Provavelmente esse vídeo vai pro ar na primeira semana de janeiro. Então talvez até isso aí tenha ido pro ar. O que tem que falar às vezes já tá instalado. Às vezes já saiu a nossa horta, né? Então. Inclusive a gente noticia isso aí, você manda pra gente aí, enfim. Beleza. Mas lá eu acho um lugar interessante justamente porque é um lugar que tá entre aspas cru. Tipo, realmente tá. Eles fizeram porque tinha que fazer, né? O diretor lá e tudo mais, mas tá bem cru mesmo, não tinha nada. Antes de ter essa academia ao ar livre, que eu falei, não sei se já está instalado ou não, mas não tinha nada. Era bem cru mesmo, colocaram várias árvores ali, tinha um espaço verde ali, enfim. Até ficou um lugar perigoso, né? Porque fica escuro e, tem uma escolinha do lado ali, vamos supor. Seria muito bacana as crianças ali já trabalhar pisar na terra, mexer com as árvores, pegar na fruta, assim, conhecer fruta de criança. Bem na esquina mesmo, tipo, um quarteirão assim pra cima. Aqui a escola fica, digamos que no meio, né, do quarteirão. Aí é bem na esquina. E além, eu acho que esse projeto da horta é bem legal, porque além desse lado da gente trazer a população para ajudar a cultivar alimentos orgânicos e se alimentar deles, tem um lado político também. Você passa a ter pessoas organizadas nos bairros para fazer a horta, mas também politicamente. Quando aquelas pessoas tiverem uma reivindicação, elas já estão organizadas ali por bairro, para onde precisa. Então a ideia é a gente fazer essa primeira horta, mostrar que o projeto funciona, para comprar, para apresentar a ideia, para a prefeitura comprar a nossa ideia e a gente conseguir fazer em cada vez mais lugares. Porque eu acho que uma coisa que é importante na participação política é a gente começar por baixo, começar pela base, como o Mano Brown falou lá no palco do PT. A gente tendo esse diálogo nos bairros com as pessoas construindo, participando do processo de decisão das coisas que vão ser feitas nos bairros, com certeza a gente vai colher frutos a partir dessa participação lá na frente. Uma população cada vez mais engajada, mais compromissada com as causas da cidade, acompanhando as sessões legislativas, fiscalizando o trabalho do prefeito. Eu acho que trazendo a população para a jogada, a gente não tem só o lado da horta, a gente tem o lado de organizar as pessoas, né? Criar uma associação de moradores do bairro ali. Exato. Tipo, por exemplo, quando eles, assim, como ele falou, quando precisa de alguma coisa no bairro, quem sabe é quem mora ali. O vereador não tem bola de cristal, embora ele faça o trabalho de ir visitar os bairros. Quem sabe é quem tá ali, cara. Nada mais justo do que ter uma organização dessa para reivindicar na hora lá, na hora que precisar. Exato. Entendeu? Cara, é interessante. A ideia de estar nos bairros, nem que for uma vez por mês ali, para trocar ideia com a população, eu acho que já é assim de grande valia. E isso eu acho que é interessante. Em relação ao mandato em si, só eu acho que é interessante. Você vai ter um mandato aberto em relação à comunicação via as redes sociais, tipo, quem quiser te mandar uma mensagem, dar um salve, é tranquilo. Eu acho que isso é importante que eu não falei ainda.
Já tua audiência fica sabendo. Não, é importante, cara. Então, eu já fui banido do Facebook 4 vezes. Sério, velho? Então, eu não sei nem porquê. É uma perseguição mesmo que acontece. Porque... Isso nem era a página política, era o perfil pessoal. É, meu perfil pessoal. Cara, eu tentei procurar o seu Instagram, não achei. Exato, é por isso. Deixa eu chegar lá. Então, aí isso já vinha acontecendo. Aconteceu em 2018, aconteceu em 2019. E foi um cagaço que eu tive na campanha inteira. Porque era assim... Meu primeiro perfil derrubaram, eu fui lá e fiz outro. Passou 2 dias, derrubaram também, sem post, sem nada. Caralho. E aí teve um terceiro que eu fiz com o meu nome, deixei sem foto e mesmo assim derrubaram. E aí eu larguei mão do Facebook, continuei com o meu Instagram só. E aí eu criei outro, tava com o Instagram grande, com 1.000 seguidores. Tava começando o meu antigo Instagram. E aí criei o Facebook de novo, sincronizei, que tem a opção de você sincronizar lá, quando você posta no Insta aí pro Mais Face. tranquilo, né? Caiu de novo, e quando cai sincronizado, derruba os dois. É agora, pós-eleição. Aí agora... Os caras estão Agora na eleição, como a gente que estava concorrendo tinha que fazer um cadastro no Facebook para poder impulsionar o conteúdo, eu achei que estava tranquilo. Eu tinha feito o cadastro, mandado minha documentação, você tem que mandar seu RG, seu CPF, todos os seus dados certinho. O Facebook fala ok, você pode patrocinar. Achei que estava tranquilo, estava com a minha rede social lá. E sabendo disso, eu já tinha pedido para um amigo meu criar a página do Facebook para não ficar no meu nome, para a página não caísse e derrubasse a minha conta. E eu criei a página do Facebook e estava vinculado com o Insta. E aí, de repente, esses dias à tarde, olhando assim, sua conta foi desativada. Que bosta, E é né? curioso que eles não explicam por quê. Tipo, eles não falam, sua conta foi desativada, eles falam, você pode ter violado os termos de uso. Aí você entra lá, tem os termos de uso e tem escrito assim, se você acha que sua conta foi desativada por engano, nos avise. E aí você clica e ele manda para um formulário. Aí no formulário você tem que colocar seu nome, mandar uma foto do seu documento e completar lá o CAPTCHA. Aí eu completo, clico aqui e aparece erro desconhecido. Eles são E os caras não têm o telefone, não tem o e-mail, não tem nada. A gente teve uma Então por enquanto eu tô sem A gente tava Instagram. comemorando que tava com 3.000 seguidores no Instagram, a comunicação ia ser pelo Instagram e pela página. A página do Facebook, Vereador Fernando Cirque, ainda existe, tá lá. Sim. Mas no Instagram caiu, e a comunicação tá sendo muito grande pelo Instagram. Aí o pessoal deve ter pensado, o cara sumiu, já foi. Ele Abandonou a galera. Vai ter que criar, sei lá, algum perfil fake. Inclusive, é que assim, obviamente a gente vai fazer alguns cortes dessa conversa porque fica mais fácil pra galera ver por alguns assuntos que a gente for falando. E talvez esse seja o primeiro corte que eu faço, pra eu já soltar antes. Porque tipo, pra galera já meio que saber que não é que sumiu, não, tá ligado? Não, e tipo... Uma briga, eu entrei na justiça, entrei com uma ação contra o Facebook pedindo danos morais e pedi uma tutela de emergência que foi negada, mas eu acho que eu tô com a página do Facebook ainda, fiquei sem acesso dela, porque sem Facebook você não consegue gerenciar a página, né? Agora eu criei um Facebook fake para poder gerenciar a página, vou começar a voltar a postar conteúdo lá. Mas eu sempre fui mais forte no Instagram. No meu Instagram que eu tinha engajamento. E eles realmente quebraram minhas pernas nessa. Puta, cara. Porque é um trabalho foda você construir o seu engajamento, construir seguidor, construir visualização do story. Eu tinha 700, 800 views em cada story que eu fazia. Além de GTV, de muito conteúdo que eu tinha juntado lá que eu perdi. Então eu entrei na justiça agora para ver se eu consigo reaver as redes sociais, mas por enquanto continuar no Facebook. Putz, foda, cara. A gente passou por isso, cara. A gente tinha um outro trabalho, enfim, que a gente fazia, mas era venda de produto, basicamente. A gente trabalhava com alguns produtos importados esportivos, né? E, tipo, simplesmente num dia a gente foi entrar no nosso perfil do Instagram. Tipo, tava começando a pegar no ritmo, tipo, e tinha seguidores pra caramba, a galera, que nem você falou, a galera engajada, já, enfim, já conhecia. É difícil pra caramba construir isso. Tipo, a gente construiu uma identidade, uma clientela e tudo mais, e simplesmente, do nada, os caras cortaram e falaram isso aí, tipo, você violou alguma coisa aí do nosso negócio. Foi exatamente o que aconteceu com você. O mínimo direito contraditório, nada, né? Nada, cara, você não tem nada. Não tem tipo nem assim, fazer. E o foda é o seguinte, a página não fica suspensa, por exemplo. Ela desaparece, cara, aí, tipo... No seu caso, no nosso caso ainda, tipo assim, era imagem de produto.
Mas no seu caso, pô, todo um trabalho que você fez na campanha, foto, vídeo, conteúdo que você produziu. E já vinha acontecendo algumas mancadas durante a campanha de patrocinar, né? E o Facebook desativava a propaganda. Os caras pegavam o seu dinheiro e tipo, mano, não vão jogar essa propaganda. Tipo isso. E é muito arbitrário. E a galera muitas vezes a gente fala, cancelou meu Facebook. A galera não sabe o trabalho que é você construir uma página. É um trabalho integral mesmo. Você tem que pensar quando você vai produzir conteúdo, como você vai fazer, sobre o que falar. Cara, então... Pra quem tá trampando com isso aí é foda, cara. E é um trampo, realmente. Nossa, a gente tá começando com isso aí. Esse projeto, assim, Foco, ele tem basicamente, hoje, no dia que você tá aqui, ele tem 3 semanas, basicamente. E assim, é todo um trabalho, porque assim, o nosso foco é trazer uma outra visão da cidade, enfim, como conteúdo, como notícia, enfim, tudo mais. O nosso conteúdo não se limita a notícias nem a podcast. A gente está começando a página agora, o nosso canal no YouTube agora. A gente vai trazer conteúdos de esporte, de economia, finanças, enfim, tudo mais, para agregar, trazer um conteúdo da cidade, enfim, feito por nós, basicamente, e outros companheiros nossos. E só que assim, para começar isso, cara, você começar a ter uma página forte, você começar a ter um perfil que tenha engajamento e tudo mais, putz, é difícil pra caramba, cara. Demanda tempo. Demanda tempo. Eu tava construindo essa página, eu comecei tudo do zero, Facebook, Instagram, meio que na pré-candidatura, porque já tinha acontecido isso antes. E aí eu tinha falado, nossa, tô de saco cheio, não quero mais. E aí acabou surgindo a necessidade pra tentar se candidatar, né? E eu comecei essa construção lá em junho. Eu criei o Instagram novo, criei o Facebook novo. E de junho pra cá eu já tava com 3.200, 3.300 seguidores no Instagram. Cresceu e bem. E tava com 1.000 curtidas na página, só que mais forte era meu perfil ainda, que tinha, sei lá, 4.000 amigos. Mas daí os caras cortaram tudo e agora, tipo, pra começar do zero, você fica... Mais 100. Aí 1.000, chegou a 1.000 no Facebook de curtida. E o problema é que, tipo, como que eu vou desempenhar o meu trabalho agora pra construir essas coisas no Instagram, pra daqui a pouco eles jogarem todo o meu trabalho no lixo de novo, entendeu? Então não dá nem pra começar de novo. Eu vou agora ver o andar dessa ação, ver o que vai dar. Não esquentar a cabeça agora? Vou continuar com a página do Facebook. Posso fazer uma observação, mano? O seu mandato realmente não é um mandato individual, é um mandato do movimento mesmo. Porque, tipo assim, você vê a empolgação dele falar, pô, a gente ganhou tantos seguidores e tudo mais, é um movimento que comprou as ideias e tudo mais e, pô, da hora pra caramba que deu certo. Enfim, a minha ideia é a gente fortalecer cada vez mais o movimento. Acho que a gente tem que dividir os créditos, tem que fortalecer a instituição para que na próxima a gente eleja 2. Sim, cara. Para que na próxima, daqui a uns anos a gente faz um prefeito. Então, eu acho que é importante a gente... tem que pensar não tem deputado, sabe? Vocês não tem nenhum estadual, a gente tem. Isso que é o mais 20 foda. anos. Cara, isso que é foda, velho. Às vezes a pessoa jovem consegue conversar com a Universidade de Marília, consegue conversar com o Imprudente, Ourinhos, coisa que uma pessoa mais velha talvez não consiga, porque tá fixo aqui em Assis. Então, por isso que eu acho importante não centralizar, a gente cada vez mais abrir as portas para vir cada vez mais gente. A gente está trabalhando para fundar o PDT Diversidade agora. Que é o que está mais perto. Que é o que está mais perto. Acho que começo do ano que vem, talvez esse ano ainda, a gente consiga já dar os primeiros passos para trazer a comunidade LGBT para a jogada, para poder participar politicamente, para poder reivindicar no meu mandato as coisas, para poder construir uma cidade cada vez mais diversa e um PDT cada vez mais diverso, mais representativo. A gente conversou com o Marcelo Muniz aqui, no dia que a gente estava conversando, foi um podcast que foi no ar hoje. E, cara, ele acredita muito no seu mandato justamente por dar voz a essas causas, né? Trazer essa galera para ter voz. Aqui, hoje, eu assisto, o pessoal não tem voz. Tipo, é legal trazer, o que eu achei muito mais interessante para vocês é organizar essa galera. Falar para eles, galera, vocês precisam se organizar porque senão a voz de vocês nunca vai ser ouvida, se vocês não se organizarem. E trazer essa organização, trazer essa galera para ter voz, cara, eu acho muito legal. E eles compraram essa mandato. Eu acho que a gente conseguiu o mais difícil, porque tipo, às vezes quer ganhar. Porque o pessoal, é uma crítica assim, que tem alguns filósofos que tem da esquerda, é que é muito fácil criticar, né?
Mas para conseguir o voto, para conseguir fazer valer sua voz, tem que estar lá. Então Sim. não adianta nada ficar criticando, aí chega perto de eleição e posta um textão. Tipo, perdi, mas não queria estar lá, porque lá só tem gente ruim. Então, tipo, primeiro você tem que estar lá para conseguir pôr em prática o que você pensa. E a gente tem que, tipo, entender isso para conseguir. Sim, eu acho que fazer numa próxima eleição vai, pelo menos, quem você falou, nessa foi 1, na próxima talvez 2. Eu acho que sim, mesmo que não seja do mesmo partido e tudo mais, eu acho que esse movimento vai, na próxima, na minha opinião, pelo menos acho que vai até ter mais de 2 numa próxima eleição. A galera vai ver, pô, dá certo. Bom se espelhar muito no seu mandato, com certeza. Talvez seja essa pressão, né, cara? Que vai depender, tipo, mano, imagina, cara, você vai fazer um ótimo mandato. Mas, cara, aquele jovem, será que eu vou, será que eu não vou? Ele vai se espelhar, com certeza absoluta. Com certeza. Mas é da hora isso, e é da hora que você tá comprometido nessa inspiração, né? Tipo, que às vezes o cara meio que deslumbra, né? Pô, nossa, fui eleito, foda-se os caras aí, já tô eleito mesmo, e fui. Já sento na cadeira, e é legal você tá nessa causa aí. Eu acho importante a gente... que não adianta nada eu sentar na cadeira, conseguir uma reeleição e ficar por isso mesmo. Se a gente quiser realmente mudar as coisas, a gente tem que ter uma efervescência na base, ter pessoas disputando espaço dentro da juventude do PDT, ter pessoas disputando espaço em outros partidos, porque quanto mais gente a gente mobilizar, mais força de trabalho a gente consegue. Por exemplo, a gente construiu o cursinho em 3 pessoas. Então imagina a gente com 20 militantes, que a gente não faria, com 20 pessoas... comprando as nossas ideias, fazendo, sei lá, a gente precisa fazer uma horta, a gente colocar 10 pessoas para fazer a horta junto. É a força de trabalho que a gente precisa, porque tudo que a gente fez, a gente nunca teve dinheiro, a gente contou com o apoio político do prefeito, mas sempre foi tudo feito com muito base na vontade mesmo, em correr atrás, em dar a cara, e fazer ligação e articular. Então eu acho que... beleza, eu fui eleito, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente construir o nosso partido, construir a nossa juventude, para que tenha cada vez mais pessoas, para que a gente possa fazer mais projetos. Sim. Porque, beleza, a gente pode fazer muita coisa com a equipe que a gente tem hoje, mas se a gente tiver mais gente, a gente vai fazer mais. Então, a nossa juventude, a juventude socialista do PDT está de portas abertas. Todo mundo que quiser vir conhecer, vir participar, manda um salve pra gente, a gente vai receber vocês, vai marcar uma reunião para apresentar todo mundo. Se a pessoa estiver vendo e ainda não estiver no ar, manda um salve aonde? Porque às vezes não tá no ar só as páginas. Manda um salve na página da juventude, @JSPDTassis, tanto no Facebook como no Instagram. Beleza, eu tô pensando que vai que já ainda não voltou só a página. A gente deixa na descrição do vídeo, aí fica fácil pra quem for acessar. E vale uma salve também pra chamar as mulheres, porque... Isso que eu ia comentar, cara. Contar um negócio que aconteceu antes da eleição, que nem o Fernando contou, que a gente queria fazer um coletivo. Sim. Só que a gente tinha, sei lá, 6 caras assim, tudo branco, homem, não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhum negro, não tinha nada. Tipo, o que você representa com isso? E ali eu dei uma desanimada, foi ali que eu desanimei um pouco. Porque... Por mais que não tenha nenhum racista, nenhum machista, não representa. Ninguém ali representaria o movimento negro, não é diverso, muito menos o movimento feminista. E também simplesmente a causa das mulheres. Se não tivesse, por exemplo, um homossexual, não representaria o movimento LGBT. A gente não achou correto aquilo, sabe? Não estava correto. E agora a gente está começando a ter 3, 4 mulheres, a gente quer ter, tipo... mais que homem, não sei, a gente quer ter, tipo... É porque para as pessoas participarem, é importante que elas cheguem no espaço e falem, tem alguém parecido comigo aqui, entendeu? Essa dá uma sensação de identidade, da pessoa sentir que ela faz parte daquilo. E eu acho que se a gente quer construir um movimento amplo, com participação de todos os segmentos da sociedade, a gente tem que trazer mais pessoas diferentes, para as pessoas se identificarem e sentirem que fazem parte. A gente está dando o primeiro passo agora do PDT Diversidade, mas a gente quer abrir cada vez mais nossas portas, conforme nossas limitações, para abarcar a maior quantidade de pessoas possíveis. E a gente pretende fazer uma coisa grande para dar uma inauguração no PDT Diversidade. Você dá só um spoiler assim, não sei se conhece a Duda Salaber, foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, e ela é trans. Ah, sim. Eu lembrava do nome, mas não estava conseguindo linkar quem. O recorde era 17 mil, ela teve mais de 30 mil votos. E a gente Caraca, velho. E a vereadora,
vereador, independente de sexo, Sim, ela foi sim, mais mais votada de da todos. história, tipo, com quase o dobro dos votos. E a gente tá articulando pra gente fazer uma live ano que vem, Chamando, Que filiando é as pessoas pra que ela querem. ajudar a gente a dar essas boas-vindas aí, chamar a galera pra ajudar a gente a construir o PDT Diversidade. Pra mulher que quer entrar, é bom, tipo, ela saber que tem abertura, né? Que ela vai ter, por exemplo, chegar ali e poder falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Um negócio que a gente teve muito, eu achei muito bacana, independente do partido, foi a eleição lá de Bauru, cara. A prefeita negra e mulher, e foi eleita, cara. Isso já mostra uma evolução muito grande. Sim, cara, Perdão, eu acho muito interessante isso, principalmente trazer as mulheres. Na última conversa que a gente teve aqui, que eu falei com o Finer, que foi um assunto mais político, a gente teve outras conversas, mas acabou sendo essa aqui, conversamos um pouco mais de política. Pra gente, o ideal, pra mim, pelo menos, o ideal seria, sei lá, no mínimo, não fosse 50% da Câmara, até porque 50% é quebrado, né, no nosso caso que é ímpar, você vai pelo menos 40% de mulheres. Hoje é uma, né? Duas. A Viviane Delmassi e a Vanessa Eugênio. Isso, Que vão entrar, né? A gente tem a Vão professora entrar. Dedé agora, que acho que Que Só a a única- professora Dedé. E a Dedé foi a primeira mulher da história de Assis a presidir a Câmara Municipal. a gente quer escutar, a gente quer ter a Dedé tipo, próximo da gente também, né? Porque é uma pessoa muito inteligente, Infelizmente, com experiência. A gente tem muito respeito por ela também. Então, eu acho interessante isso da gente conseguir, nas próximas legislaturas, aumentar isso. Porque reflete a realidade da cidade em si. Infelizmente, 2 mulheres no universo de 15 não representam a realidade da cidade. Então, acho que melhorando isso, como você falou, trazendo também o pessoal da diversidade, o movimento negro, enfim. Tem o Ação da Mulher Trabalhista, eu tinha esquecido também. Outro movimento que futuramente, quem sabe, a gente possa ter. Eu acho muito bom, interessante cara. isso, cara, de verdade mesmo. Bom, em relação a eleições, cara, o candidato a vereador, né, vereadoras, o negócio que eu fiquei, a gente até comentou com o Finer no podcast, que é a questão de, ele até falou, cara, entra lá no ranking lá das eleições e vê quem que tá por último. Tem mulheres que foram pra cumprir Uma cota, né? Que tinha, cumprir a cota, que nem elas se votaram. Esse é um dos problemas que eu vi aí, cara. De repente, chamar as mulheres que estão engajadas, estão querendo fazer, né? Que eu acho que o principal fator aí é a força de vontade. Tem que querer fazer, senão não adianta. Tá lá só pra fazer. Por né? exemplo, a Viviane, ela tá na 3ª tentativa dela. Foi a quarta. Então, a 4ª tentativa. Tipo, não é, vou lá me candidatar e vou me eleger e fica por isso. Tu tem que ter força de vontade, tem que querer, né? Sim, esse negócio da chapa, pra explicar pra galera, é que para você formar chapas tem que ter uma quantidade mínima de mulheres. E aí o fenômeno que acaba acontecendo é que filia alguma mulher ali, muitas vezes paga alguma coisa para essa pessoa, para ela se filiar, coloca ela como candidata, mas acaba não tendo suporte nenhum. A pessoa muitas vezes nem quer ser candidata, só dá o nome dela lá, aparece na urna, mas como você viu, muitas vezes nem ela vota nela mesma. Sim. Então... Não é essa a intenção da cota. Não é essa a intenção, é estimular a participação de fato. E a partir do momento que você tem, igual você falou, competitivo ali por posição no partido, você gera as mulheres que têm mais representatividade e com vontade de se candidatar. E aí você gera um apoio do partido. Quando o partido vê que ela quer mesmo, Exato. não só para cumprir a cota, aí já aquela é coisa da diferente. identidade, né? Você vê que tem várias pessoas fazendo, você vê aquilo como um universo possível. Quanto mais mulheres se candidatando, mais mulheres vão ver que é possível sim as mulheres ocuparem os cargos eletivos de poder. Quem sabe, eu particularmente não me recordo, acho que não tem nenhuma prefeita mulher da história de Assis, então onde eu me recordo nenhuma. Então, quem sabe, o prefeito não pode se eleger mais ao próximo, então vai ter uma briga boa ali. Vai. Vamos ver. As próximas eleições eu acho que vai ter uma briga boa. Eu não sei se hoje, né, no finalzinho de 2020 que a gente está, hoje tem uma figura muito forte, mas talvez trazendo com esses movimentos, vai se criando essa figura mais, né, muito forte. E a realidade impõe isso, né? A gente vê que a realidade é que a gente está sofrendo cada vez mais faltas de lideranças em Assis. Sim. A gente vê essa eleição para prefeito, praticamente os mesmos candidatos de 3 eleições atrás. Então você vê que esses nomes estão ficando cada vez mais batidos e é uma necessidade de surgir novas lideranças. Então, quem entrar para disputar esse espaço está entrando no momento
em que as coisas estão bastante facilitadas, de certa Sim. forma, pela falta de competitividade mesmo. A gente vê essa eleição para prefeito aí, foram as mesmas coisas de sempre. Foi o Zé ali com o prefeito reeleito com aprovação bem alta, mas você viu o Fernando Quinteiro, que já é a terceira, quarta vez que concorre. Ele Não sei em particular. ele concorreu para prefeito, concorreu para deputado. Então, Cara, só um PS, o Zé Fernandes, ele teve mais votos que todo mundo junto, né? exato. De mais 5 ou 10 mil votos a mais do que teve na última eleição. Mas você vê os últimos candidatos, era um delegado, um coronel, o Pablo, que não tem uma liderança muito grande nem no próprio partido, e você vê que faltava ali uma carência, até para ter uma oposição mais competitiva. Você vê que todo mundo... O professor Campanati também. Gente finíssima pra caramba. Tipo assim... O candidato do Bolsonaro, hein, assim, ficou Perdeu 2 pro Pablo. meses na secretaria. Eu vou dar um spoiler. Quem estiver vendo esse vídeo, muito provavelmente já vai ter visto, e eu acho que vocês vão ver. A gente preparou uma retrospectiva de Assis 2020, uma retrospectiva bem legal, trazendo os fatos, enfim, que foram relevantes aí de todo o ano. E a gente pontuou esse fato dele ter saído da acho que foi a Secretaria Nacional de Cultura, de Economia Criativa, enfim, algo do gênero. A gente pontuou isso aí porque, assim, foi o evento que desencadeou essa candidatura a prefeito dele lá no final do ano, né? Acabou, assim, saindo dos lados do Quinteiro, onde ele tinha disputado outra eleição e, enfim, fez esse caminho. Mas a gente até acabou apontando, inclusive, eu mando pra vocês o link do vídeo lá. Acho que vai ser interessante lembrar. Não foi um ano com muitas coisas boas, não. A gente, Foi bem difícil fazer, cara. Foi difícil fazer, cara. Foi difícil porque, assim... Tem aquela piada, né? Coitado de quem vai fazer a retrospectiva desse ano. Vocês eram de Assis, imagina quem vai fazer do Brasil. Velho, vai ser foda. foda. A Só gente... corona, mano. Não tem o que falar. Tipo assim, Muito até o mês de março tinha alguma coisa assim, relativamente, né? Mas depois, abril foi um mês, assim, que ficou um pouquinho longo na retrospectiva, mas porque teve aqueles primeiros desdobramentos ali da pandemia, todo mundo ficou em casa e tal. Só mas lá pra depois, novembro, depois só lá em eleições. novembro que vai ter alguma coisa assim mais relevante. Mas enfim, quem estiver vendo esse vídeo provavelmente já viu o vídeo da Pensando aqui também não consigo pensar nada. Não vem nada. Nossa, cara, foi um trampo pra gente fazer isso aí, hein? Foi, nossa senhora, pesquisa pra você conseguir encontrar alguma coisa que fosse relevante. Porque, tipo assim, foram apreendidas 2 toneladas de droga ali na Posto Tavares. Pô, isso não é retrospectiva. Isso não é relevante também, assim, como marco histórico pra cidade. Então, assim, foi difícil pra caramba pra fazer. Alguns meses foi, assim, literalmente, que o Gabriel Teve que falou. caçar, cara. Caçar coisa assim... E mesmo assim a gente transformar, a gente tentar falar pra fazer a gente ficar vai um pouquinho melhor. melhor. Assim, mano, isso aqui não é relevante. Isso aqui não vou colocar isso aqui e não tem nada a ver. Então foi um tão difícil, mas foi legal. Mas olha, muito bom o bate-papo. Acabou ficando mais na política mesmo, mas enfim, mas é porque também é um assunto que, vocês estão muito engajados. Principalmente. E assim, eu acho que foi um papo da hora da gente ter, principalmente o nosso público, claro, ele é um público mais novo, e trazer você aqui, e trazer o Rafael também, Rafael mesmo, né? Rafael, tô ficando louco. Trazer o Rafael também, pra conversa, que participa do movimento, é legal pra gente mostrar pro jovem que, independente de partido, se você não quiser entrar no PDT jovem, procura um outro partido que represente aquele que são os seus ideais, mas participa do movimento político. Eu acho que é muito interessante. Se você quiser deixar algum recado pra galera, vocês dois, na verdade, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Acho que a gente tem que participar, mesmo que não seja na vida partidária, militar nas causas. Vamos construir o cursinho. Você que é estudante universitário, a gente precisa de vocês ajudando a gente a construir, dar aula, preparar a aula. E quem quiser se organizar politicamente, a nossa juventude está de portas abertas, o PDT Diversidade que a gente vai construir está de portas abertas. E quem quiser conhecer, entre em contato com a gente vai receber vocês do melhor jeito possível, fazer vocês se sentirem em casa dentro do nosso partido, da nossa juventude, e construir uma cidade cada vez melhor, em todas as frontes, tanto no meio ambiente quanto na causa das mulheres. A gente quer estar articulando com as pessoas certas, para estar atuando em todas as áreas possíveis
para trazer cada vez melhorias para nossa cidade. E E só aí, falar Rafael? também, ó. Sorte a Faz mais um aí, mano. convite pra galera. Faz um convite pra galera, manda cara. mensagem lá no nosso Instagram, né, da JS, a gente tá administrando lá, porque a gente quer crescer cada vez mais, e é isso, tipo, não vou soltar uma frase do Brizola aqui não, porque senão fica muito Solta aí. clichê. Cara, então é isso aí. Você que acompanhou aqui mandar um até o abraço final. pra galera, o Conrado, o manda aí, Arthur, Manda, Felipe, que mais? Amanda, o Léo, o a Léo, Maju. a Ju, Foi, isso aí, foi cara. quem esteve com a gente aí no momento que ninguém acreditava. E quem Tem mais foi gente, tem mais gente que a gente manda um abraço forte, carinhoso, só que é tanto nome que já... Acontece de esquecer, normal, cara. Mas, cara, ó, valeu mesmo, obrigado por vocês estarem aqui, cara. Eu imagino que foi bom de ter gravado esse ano, porque eu imagino que o ano que vem você tava corrido pra caralho, então. Foda, foi bom né? gravar esse ano, deu tempo de gravar esse ano ainda. E, ó, gente, se precisar da gente pra divulgar qualquer tipo de, enfim, de ação e tudo mais, aqui a gente não tem partido, não tem candidato, não tem ninguém. A gente tem a CIS e a gente quer que a CIS evolua, enfim, independentemente de qualquer coisa e contribuir pra qualquer tipo de causa. Acho que É isso aí, cara. vai ser legal pra gente. É isso aí, vamos construir uma cidade melhor para todo mundo juntos. Sim, Boa, boa. Você, ó, Valeu! isso aí. É nóis!